Bom dia a todos. Bom dia. Fui apresentado, sou o professor Bernardino, trabalho na área da educação, com palestras, na área de cultura africana. Tive o privilégio, a experiência de morar um ano no sul do continente africano, especificamente na capital de Moçambique, Maputo. E desde então, desse encontro, e até antes mesmo dessa minha viagem ao continente africano, que me deu essa experiência única, esse encontro, esse pertencimento. Quando eu cheguei nessa região, eu tive um sentimento de pertencimento, como se eu estivesse retornando depois da diáspora forçada de 400 anos de escravidão. É nesse momento que vai me acender uma curiosidade, um despertar, para falar um pouco mais da riqueza deste continente, que compõe 54 nações. Cabem aqui dentro 4 nações norte-americanas, em termos de área, são 30 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil está numa faixa aí dos 8 milhões, também caberiam 3 Brasis aqui dentro e 3 continentes europeus. Então, para vocês observarem só a dimensão, o tamanho deste continente que, por um lapso na história, por um lapso de séculos e séculos, a história universal, infelizmente, virou as costas para esse continente tão rico, para os saberes, para as artes, para as religiões, para a agricultura que já dominavam, para a metalurgia. Por séculos e séculos, a história deu as costas para esse continente. E vem uma pergunta aqui para nós nessa manhã, já que estamos refletindo sobre a consciência negra: o porquê, qual a razão da história universal ter dado as costas para este continente? Sempre que nós caminhamos ou singramos no mar da ignorância, acontecem tragédias. Quando foi singrado no mar da eugenia e do arianismo, nós tivemos a tragédia da Segunda Guerra Mundial. E quando o homem singrou, navegou no caminho do preconceito racial, de julgar esse povo inferior, de julgar a cultura desse povo inferior, ou classificando pela cor da pele, aí ocorreu uma das maiores tragédias da humanidade, que nós já conhecemos aqui por livros, que foi a maior diáspora forçada da história, aonde 12 milhões de africanos foram numa diáspora forçada deste continente para as Américas, América Latina, Caribe, América do Norte, América Central. Então nós estamos falando aqui de um caminhar na ignorância, num momento da história em que trouxe uma tragédia, a qual até hoje, nos momentos em que estamos, ainda tentamos contornar essa tragédia. Porque estamos em 2024, no século 21, e ainda precisamos falar desse assunto, e talvez não sabemos por quanto tempo vamos precisar falar do preconceito,
do julgar-se superior aos saberes do outro. Então esse é o nosso encontro aqui. Eu vou passar algumas curiosidades da experiência que eu tive, porque o meu olhar, antes de chegar ao continente africano, era um. Mas depois que eu pisei, que meus pés realmente pisaram nessa terra, eu tive um outro olhar para esse continente africano. Sempre lembrando, que muitas pessoas resumem esse continente enorme, com tantas riquezas, sem destacar que são 54 nações com culturas diferentes. Quando falamos da África do Sul e vamos falar do Senegal, as culturas mudam drasticamente. Existem algumas similaridades, por exemplo, eu sempre costumo dizer que nas culturas africanas, quando eu falo a maioria, eu não estou dizendo que são todas, mas a maioria são ágrafas. Ágrafas porque tem como forma de contar a história e não descrevê-la. São culturas orais, aonde existem pessoas específicas para contar a história, os chamados griots. São pessoas que vão levar a história oralmente, de pai, avô. São líderes chamados griots, que vão segurar a história através da oralidade. Inclusive, isso eu pude ter uma experiência como quase que palpável, assim que botei os meus primeiros pés no continente africano. Foi quando eu encontrei 4 meninas num centro de Moçambique, onde eu estava. Tinha chegado ali faziam apenas 2 semanas, recente, ainda descobrindo algumas coisas, ali da capital de Moçambique. E fomos almoçar ali num shopping. Passando para colocar. E fomos almoçar num shopping ali. E naquele momento que sentamos ali na mesa, passavam algumas crianças, do ensino fundamental, provavelmente, na faixa de 12, 11, 12 aninhos. E em determinado momento, 4 meninas se aproximaram da mesa em que eu estava com a minha ex-mulher. E se aproximaram ali e ficaram em silêncio por algum momento. Aí eu perguntei para elas o que elas queriam e me adiantei, me precipitei, porque é o lapso, você chegar numa terra e achar que todas as pessoas sempre estão com fome. É aí que você se engana, você faz um pré-julgamento de que alguém que se aproxima de você está com fome ou está querendo pedir algum bem material de você. E eu falei para aquelas 3 meninas, que estão aqui 4 meninas que estão aqui na foto, que eu ia pagar um almoço para elas junto ali, como estava chegando ali em Maputo. Vocês vão sentar conosco e vão almoçar aqui, eu vou pagar um almoço para vocês. Aí uma delas tomou a liderança e disse assim: agradecemos muito a vossa oferta, mas não estamos com fome. Queremos ouvir a sua história, queremos ouvir o que o seu povo tem para nos ensinar, e queremos que você conte as histórias do lugar de onde você vem. Interessante. Essa é uma das características, da maioria das sociedades do continente africano. O peso da oralidade é muito forte. Toda palavra é pesada. Tudo que você fala tem um peso. A ponto também, um dia eu estava num restaurante, conversamos um pouco lá, o celular, com meu irmão que estava aqui no Brasil, e depois que eu desliguei o celular, aproximou-se um casal e disse assim: estávamos a ouvir a vossa conversa, e percebemos que falavas muito bem da nossa terra, queremos levá-lo
para almoçar conosco, para jantar conosco hoje um almoço típico aqui da nossa região. Estamos lhe oferecendo um almoço típico, ou seja, toda a palavra é muito atentada para cada palavra falada, tem o seu peso. Isso é uma característica da oralidade. Quando eu digo que algumas nações são ágrafas, né? Não estou dizendo que são todas, mas uma maioria, a tradição oral é a que vai pesar. Geralmente isso é uma característica dos povos indígenas também têm as tradições orais. Muitas línguas, né, que são milhares aqui de línguas faladas aqui, algumas línguas ainda não foram para escrita, ou seja, estão só na oralidade. Por exemplo, onde eu morei, nós tínhamos a língua xangana, Nakua, Nakome, Chokwe, aí tem Venda, que tem na África do Sul também, são todas línguas que a maioria delas ainda não foram para escrita, estão só orais, tá? Estão só faladas. Então a oralidade ainda tem um peso muito grande. Mas vem uma pergunta aqui essa manhã, né? A razão pela qual o continente africano, depois nós vamos entrar na diáspora, tá? Eu só dei uma... Quando eu falar diáspora, todos sabem, né? Diáspora é esse movimento de 12 milhões que sai do continente para as Américas. Sempre que eu falar em diáspora, essa diáspora, tá? Teve como resultado as nações diaspóricas. Mas o que são nações diaspóricas? As nações diaspóricas é uma a qual nós estamos com os pés aqui, que é a nação brasileira, é uma das nações diaspóricas. Jamaica é uma nação diaspórica, Cuba é uma nação diaspórica, Haiti é uma das nações diaspóricas, Estados Unidos, já falei Jamaica, né? Venezuela, alguns países como Peru, Equador. Quando nós vimos a seleção do Equador jogar, por exemplo, a gente vê muitos afrodescendentes na seleção do Equador, também na seleção do Peru. Isso são resultados das nações diaspóricas. São nações pela qual esses 12 milhões que saíram dessa nação aqui, vindo desde a região aqui da Senegâmbia, aqui, Senegal, Gâmbia, até a costa do Índico aqui, Moçambique, onde eu estive. Eram mercadorias, tá? Eram mercadorias, então haviam centenas de portos de recolhimento de escravos ou mercadoria como na época, até a costa do Índico. Mas voltando para a pergunta, depois nós vamos falar um pouco dessa diáspora. Qual a razão, né, pela qual esse continente... meu nome é Bernardino, mas às vezes eu vou dizer Bernardo, porque o pessoal me chama de Bernardo, tá? Mas é a mesma pessoa. Aí vocês vão fazer a pergunta, né? Mas Bernardo, por quê? O porquê? Qual a causa desse esquecimento de uma nação tão rica, com tantos saberes, com tanta cultura, dominando a metalurgia bem antes, né? Na verdade, se nós formos mais a fundo, né? Através da arqueologia, através da antropologia e outras ciências, aí a própria história, nós já sabemos que daqui partiu a origem do homem, o ser humano foi aqui que saiu a origem e foram daqui para povoar o restante do planeta. Ou seja, é a origem do ser humano. Mas como é que esse lapso com uma dimensão para corrigir aí por muitos e muitos anos aí para frente ainda, uma das principais causas, né? É claro que tudo vai ser resumido no mar da ignorância, né? O navegar no mar da ignorância. Mas para nós termos uma ideia, existem hoje duas versões sobre o continente africano. Mas a versão que perdurou, que esteve e que está nos centros acadêmicos até hoje, tá? É a visão, por exemplo, do filósofo alemão Hegel, Friedrich Hegel.
um dos grandes teóricos, que escreveu a Fenomenologia do Espírito. É um livro que toda a academia a nível mundial tem. Que escreveu a razão da história. É ali que ele vai tocar nesse continente. Filósofo Hegel. Filósofo Hegel definia o continente africano como um continente na escuridão. Ele dizia, os povos que caminham na selvageria andam na escuridão. Como ele definia a questão do progresso, do desenvolvimento do espírito, o progresso, ele definia em 3 pontos, que seria infância, adolescência e maturidade. Isso é uma obra do iluminismo, tá? O período ali do iluminismo, ali, né? Século XVII, XVIII. É ali que ele vai classificar o continente africano como um continente ainda no escuro, na infância. Ele vai fazer uma classificação desses povos aqui como ainda não tivesse um discernimento do que é moral. Visto que no livro A Razão da História, ele só não cita o nome do missionário, mas ele diz ali que consultou alguns missionários. Ele não fala quem é o missionário, mas ele diz que consultou. Ou seja, é claro, né, que se eu sou um missionário cristão, católico, eu vou chegar aqui nesse continente, lá pelo século XIV, XIII, eu vou chegar aqui e vou dizer, esses povos adoram o diabo. Esses povos não têm noção do que é Deus e do que é moral. Então você imagina Hegel pegando um depoimento com toda a sua capacidade teórica de avaliar um continente com essa riqueza a partir de um depoimento de um grupo de missionários. E dizer que não tem noção do que é moral, do que é Deus. E aí essas teorias se espalharam pelas academias. Aí em 1960 já, pelo meados de 1960, tem um historiador do Senegal chamado Sékou Diop, aqui do Senegal, e após as independências, porque vejam que isso aqui eram todas colônias da Europa, Inglaterra, Portugal, Espanha, Alemanha, tinha colônias aqui na Namíbia, aqui, pertencia, tinha outras colônias aqui. O assunto é muito amplo, né, gente? Mas vou falar uma coisa. Em 1835 até 1900 foi feita uma partilha desse continente. Vou dar um parênteses aqui. O que é a partilha do continente africano? Foi sentado numa mesa em Berlim e foi decidido entre algumas nações quem ficaria com uma parte aqui do continente africano. Então, por isso que vocês viram, ó, esse continente com divisão aqui de inglês, português, é tudo moreno. São 5 países de língua portuguesas, né? Angola, Guiné-Bissau, Porto Príncipe, Moçambique, Cabo Verde. Pensando na teoria de Sékou Diop, porque as nações, após a independência, foram à luta e disseram: essa história escrita que as academias estão lendo a nosso respeito não nos satisfazem. Isso não é uma verdade. Fomos lançados para um poço de escuridão, como que se caminhássemos nas trevas. E aí vem o historiador Diop e começa a ver a África não como um povo que caminha na escuridão, isso já lá em meados de 60, mas começa a ver o continente africano aonde teve a origem do ser humano, a origem da arte, da metalurgia, da religião, do direito, da filosofia.
é uma outra visão. Hoje já existem essas duas versões do continente africano. Essa versão de Hegel, ela ainda permanece. Mas hoje nós já podemos dizer, existe uma outra versão, uma outra visão? Existe. A de Cheikh Diop, senegalês, professor na Universidade de Paris, lançou essa nova visão sobre o continente. Essa é uma das consequências pelas quais aconteceu essa maior diáspora forçada das Américas, da história. Na verdade, a maior diáspora forçada da história para as Américas. Quando chegam aqui nessa costa, no século XV, as primeiras navegações, do século XV, é ali que caminhando nesse mar da ignorância, vão ver um povo inferior, com seus saberes inferiores, e vão julgar esse povo pela cor da pele. Partindo do princípio que escravidão, já que estamos na consciência negra, nós vamos ter que tocar em vários assuntos aqui, partindo do princípio que escravidão, desde a história do homem, sempre existiu no planeta Terra. Roma, Egito, que faz parte do continente africano, com certeza, mas eu coloquei Egito porque, segundo a Bíblia cristã, os judeus ficaram 400 anos escravos no Egito. Então, já temos um exemplo ali de escravidão lá. E aí Roma, Grécia, ou seja, resumindo, quase todos nós somos descendentes de escravos, falando em termos de história universal. Mas o que difere essa escravidão? O que difere essa escravidão de 12 milhões que saíram? É a primeira vez na história que a escravidão vai ser realizada pela cor da pele. É a primeira vez que ela vai ser realizada de uma forma que desumaniza. 30 açoites por dia, dependendo da situação do escravizado, para que não matasse aquele escravo, porque 300 açoites de uma vez só, você poderia perder aquele escravo, com certeza, seria fulminante. Então ela dividida em 10 de 30. E tudo isso sob a égide da cruz. Mas qual a razão de ser tudo isso pela égide da cruz? No conceito de que quanto mais sofrimento, por serem povos pagãos, abriria-se o caminho para o paraíso. Aí justificava-se toda sorte de sofrimento, toda sorte de dores, já começaram inclusive da própria costa africana. Então ali sob a égide da cruz foi cometida essa atrocidade sobre os seres humanos, desumanizando-o completamente. Então, sobre a diáspora forçada, sobre a diáspora, é claro que nós já sabemos que esse movimento diaspórico, ele ocorreu de uma situação também, de uma necessidade mercantil, ou seja, comercial. Aqui, vamos falar só a nível de Brasil, Para cada uma pessoa branca, chegou um período que tinha 5 africanos. Não dá para imaginar isso, Que século XVIII, século XIX, teve lugares, inclusive, no Rio de Janeiro, que foram chamados de Pequena África, e é chamado de Pequena África até hoje, para vocês saberem a quantidade de africanos. É claro que nós estamos aqui numa função, aqui no sul, e que nós vamos perceber, a maioria das pessoas de origem europeia, vamos perceber muitas pessoas com a tez, com a pele, mas claro, mas se nós pegarmos o Brasil em geral, está classificado, em termos de censo, o Brasil é o país
O segundo país só perde para a Nigéria, né, que tem aí em torno de 170 milhões de habitantes, se eu não estou enganado, a Nigéria aqui, tá? Região aqui dos Yorubás, depois talvez se der tempo a gente vai entrar nessa questão dos Yorubás, porque até eu trouxe um tambor aqui, então sempre que eu estou no tambor eu gosto de falar dos Yorubás. Mas o tambor na África ele fala, de norte a sul, ele tem linguagens, e essa linguagem veio para cá também. Tá? Mas não deixa eu me perder um pouco, senão daqui a pouco eu vou me perder. Então, nós estamos falando que chegou um período aqui que era para cada um, né, dono de engenho, cada um, uma pessoa de cor branca, da europeia, era 4 ou 5 africanos. Porque vocês imaginam, né? Se um navio sai com 270, 300 africanos daqui, é claro que tem os guardas para que não haja uma rebelião. E mesmo assim haviam muitas rebeliões nessas navegações. Segundo, né, Winston Slade, britânico, pelos cálculos feitos, foram 36 mil viagens, 36 mil navios que fizeram esse trajeto desde a América do Norte até a América Latina, levando aqui 12 milhões. A tragédia era de tal violência que nesse trajeto perdia-se de 15% a 20% da população. Quando alguns não conseguiam se lançar na água num gesto de desespero por causa da dor e da angústia de ter saído da terra, morriam de desenterias e outras doenças. Então, vocês precisam imaginar uma situação totalmente insalubre, de sofrimento, de dor, de saudade. Essas viagens, tá, poderiam durar 30 dias, mas poderiam chegar até 60 dias. Digo isto porque as navegações eram movidas a ventos, então depende das correntes marítimas, depende da direção dos ventos. Essas navegações podiam durar um tempo, ou um tempo maior, ou um tempo menor, principalmente quando ela saísse aqui da costa do Índico, que é onde está aqui Moçambique, tá? Porque a leva de escravos pegou toda essa costa aqui até chegando até Moçambique. Então vocês imaginam atravessar aqui o Cabo da Boa Esperança, aqui, chamado também Cabo das Tormentas. Eu estive muito próximo aqui no Cabo das Tormentas, chamado Cabo das Tormentas, porque ali une-se 2 oceanos, né? O Índico e o Atlântico. Então, segundo as navegações, segundo a história, esse ponto aqui do continente africano e do mar ali era muito difícil navegação, porque os mares ali eram muito bravios. Eles tinham que atravessar essa costa aqui, essa ponta do Cabo da Boa Esperança, para depois navegar em direção às Américas. Isso então poderia durar 60 dias. Você imagina 60 dias dentro de um porão de navio, acorrentados, tá? Que eles tinham argolas nos braços e nas pernas. Aí uma pergunta, qual a razão? Qualquer falta de vigilância que acontecesse nesse navio, eles tomavam o navio. Porque a quantidade era maior, muito embora eles tinham armas, né, os seguranças, é claro, mas qualquer vacilo que dava eles tomavam. Tanto é que existe um filme, né, do Spielberg, chamado Amistade. Esse filme vai contar a história de um navio que é tomado em pleno oceano aqui. Isso é uma história verídica. Vai dar origem ao filme, né? O filme Amistade, porque realmente essas navegações aqui corriam o risco de em qualquer momento eles tomarem navegações. Às vezes não conseguiam navegar porque precisava ter domínio, né, das velas e tudo, e até morriam porque ficavam a esmo no oceano, né? Ficavam vagando no oceano. Então, essa tragédia da escravidão trouxe, né, junto, porque quando o escravo saía, quando o africano saía da costa da África, ele vinha praticamente nu, despido. Não fazia nada. Se trouxesse uma túnica, era o máximo. Mas a maioria dos vezes vinha nu, só com uma túnica. Mas aí, por que eu falei nações diaspóricas, lá no começo?
Eu falei de nações diaspóricas, porque esses africanos que saem daqui desse continente, eles não levavam roupa nenhuma, e também não levavam o tambor. O tambor é que fala, o tambor é que tem a linguagem, o tambor é que vai evocar os orixás. É através do tambor que toca na batida do coração e que o espírito vai se comunicar, que os ancestrais e os próprios orixás vão falar. Sem o tambor e sem a dança, dentro de uma espiritualidade africana, não há contato com os orixás. Ah, não tem como. Mas eles não traziam nada, mas eles traziam a memória. E de dentro da memória, ninguém consegue tirar nada. Tira-se uma roupa, tira-se um sapato, tira-se qualquer coisa material. Mas de dentro da memória, ninguém tira nada. É por isso, quando eu falo nações diaspóricas, eu quero dizer que, muito embora os livros de histórias tragam que houve uma colonização europeia, espanhola, portuguesa, inglesa, houve essa colonização europeia nas Américas, mas culturalmente falando, em termos de saberes e de cultura, a colonização foi africana. Porque de norte a sul do Brasil, nós vamos ver o toque do tambor. E de norte a sul dos Estados Unidos, nós vamos ver a música, o blues, nós vamos ver o jazz, nós vamos ver toda uma influência da música africana em Cuba, que é a salsa. Nós vamos ter nações, por exemplo, vamos ter uma nação que nós podemos dizer aqui, citar como exemplo, que é o Haiti, a antiga República de São Domingos, que em 1700, antes de todos os povos que tinham africanos conquistar a liberdade, o Haiti, por volta de 1700, 1770, conquistou a liberdade, tomou a nação dos colonos e foi a primeira nação livre. E muitos confundem o Haiti com um país na África. Alguns já dizem, você é haitiano, eu tenho um amigo na África. E o haitiano fica assim. Ele tem um amigo que mora em Moçambique, ou em Guiné-Bissau, ou em Angola, e ele conversou com o haitiano, mas o Haiti está na América Central, está no Caribe, aquela região ali do Caribe, na divisa ali com a República Dominicana. Mas o que acontece? Nação diaspórica, geograficamente fora do continente africano, culturalmente e falando etnicamente, uma nação africana. Então talvez não seja tão errado confundir o Haiti com a África. Geograficamente estaria errado. Mas em termos de cultura, é uma nação diaspórica que praticamente traz as mesmas culturas, as mesmas músicas, ferve a culinária e tudo. Você chega lá, você vai andar, começa a caminhar ali, é como se estivesse caminhando. Isso aconteceu no Brasil também. Eu estive, por exemplo, em São Luís do Maranhão, numa cidade chamada Alcântara. Como eu já botei meus pés no continente africano, eu consigo fazer essa avaliação. Eu estive em Alcântara, onde tem 46 mil habitantes e 100 comunidades quilombolas. Quando eu comecei a andar pelas ruas de Alcântara, eu disse assim, eu estou no continente africano. São nações diaspóricas, que essa diáspora aqui trouxe como resultado. Então vamos falar aqui de muitas mortes, muitos sofrimentos. Eu vou dar um parênteses aqui, porque eu sei que alguém poderia até fazer uma observação, que isso acontece, já teve lá no ensino médio, poderia ter aqui também. Mas, Bernardo, não havia já escravidão no continente africano? Sim, existia. Mas eu voltei a falar lá no começo, que essa escravidão mercantilista aqui, aplicada pelos europeus, ela se baseava na cor da pele, na desumanização. Eu falei sobre a égide,
Como se quanto mais sofrimento tivesse, o caminho se abria para o paraíso, ou seja, a salvação. Então aí foi a tragédia. Então é que é um assunto tão delicado, né, para as instituições papais, para a igreja em si, para Roma, que dificilmente alguém tenha coragem de tocar. Ou teve um papa agora que tocou no assunto, mas é um negócio muito sensível, né? Teve, inclusive, um dos papas que teve aqui no Senegal. Em Senegal existe a chamada Ilha de Gorée, ou Goréia, o B, do francês, é que fala sobre francês. A Ilha de Gorée aqui, e tirando outro porto aqui chamado Porto de Agudá, aqui próximo de Angola, aqui, não, próximo do Beni aqui, tá? Próximo do Beni aqui tem o Porto de Angola. Mas eram centenas de portos em quais os navios atracavam. Tem 50 produtos, né? 30, tem 30, colocamos esses 30, vamos descer um pouco mais até Angola, vamos, aí tem mais 40 lá, tá? Pegamos mais esses 40, pronta entrega, é como um produto, pronta entrega, tá, pronta entrega. Até chegar aqui na costa e lotar o navio, de repente aqui em Angola já conseguia a cota de 300, 400 africanos e partiam para o continente africano. Olha o que aconteceu. Aqui na Ilha de Gorée, era um dos portos, que inclusive é um patrimônio mundial da humanidade pela Unesco, porque daqui foi aonde saíram, talvez eu, né, com a minha pele aqui também, que eu não me deixo mentir, tá? Meus antepassados podem ter passado aqui pela Ilha de Gorée, né? Meus bisavós, podem ter. A gente geralmente não tem como traçar uma história, né? Não tem, embora a minha cor está me dizendo que eu descendo dessa região aqui de algum ponto específico. Alguns já conseguiram traçar a sua linhagem, mas isso não é uma coisa tão comum. Mas o que eu queria dizer? É nesse ponto aqui, que é um dos pontos marcantes do sofrimento da escravidão, que chegaram alguns líderes ali, Mandela, o próprio Papa e outras autoridades, o próprio Barack Obama. Ele vai chegar aqui na Ilha de Gorée e vai ter um pedido oficial de perdão ou uma reflexão, né, quando você faz parte daquela descendência, né? Então você vai ter uma reflexão de todo o sofrimento. Tá? E falando dessa questão de que haviam centenas de portos dessa costa aqui, onde as mercadorias, né, que eram os africanos, iam ser captados, vocês observam o seguinte: uma pessoa de Guiné-Bissau não tem nada a ver com esse povo aqui de Moçambique, não tem nada a ver com esse povo de Luanda, ou de Angola, aqui, nós estamos aqui, capital Luanda. Então, assim, vocês precisam perceber que se eu estou no Brasil, o Equador lá, que está aqui dentro da própria América, ali, que é um continente aí, com bem menos países, eu vou falar aqui de uma cultura minha aqui, que lá o Equador não vai saber o que é. Ou seja, pelo fato de serem todos do continente africano, mas tinham uma série de, por exemplo, a região dos Iorubás, aqui, que é o sudoeste do Benin, Nigéria, né, pega uma parte aqui do Togo, por exemplo, é o grupo chamados Iorubás, tá? Que são do reino de Oió, tá? Que tem como patrono Xangô, que vão chegar aqui no Brasil mais no final, lá no século XIX. É eles que vão disseminar, porque a gente fica falando muito que no Brasil, né, é muito comum o candomblé, a umbanda, essas religiões de matriz africana. Mas a gente não pode deixar de atentar para uma coisa. A maioria dos africanos, né, que fizeram parte dessa diáspora, dessa tragédia, são da etnia Banto. O que é Banto? Banto é uma língua, é um tronco de uma língua, não quer dizer que seja uma língua só. Ou seja, é como se nós falássemos, por exemplo, línguas latinas, né? Na Itália fala-se a língua latina, na Espanha, na França, mas nem por isso nós nos entendemos. Algumas palavras ficam iguais. Então, os povos bantos, que são a maioria no continente africano, tá? São eles a maioria que vai chegar na costa. E aqui dessa região de Yorubá, que é onde nós vamos ver todos os 12 orixás, 16 orixás cultuados, né?
aqui no Brasil, praticamente seria isso, tá? É aqui que nós vamos ver chegar, por último, essa etnia Yorubá, que aqui também já eram até chamados de Nagu. Se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta, obrigado, viu, Marcelo? Alguma curiosidade aí? Tem muitas perguntas, né, gente, para fazer. Pode fazer. Teve um momento da tua fala que você ia mencionar que a pequena curiosidade. Você fez um comentário, a curiosidade que o Brasil é o segundo, só perde para a Nigéria alguma coisa. Estava falando a respeito. Não dá população, eu não concluí? Não. Desculpa. Então, o Brasil, em termos de população, africano, afrodescendente, ele só perde para a Nigéria, que tem em torno aí de 170 milhões. Essa é uma curiosidade muito importante de se frisar, para ver como faz sentido, né, a nossa fala aqui essa manhã. Nós estamos dentro de uma nação diaspórica ou de uma nação praticamente africana, com toda a cultura. Todo mundo conhece o acarajé, todo mundo conhece um samba, uma batida do samba, né? Gente, eu ia entrar no tambor aqui, mas pelo que eu vi, eu acho que eu estou com um horário já. Alguém levantou o meu. A curiosidade é sobre as demarcações aí do mapa brasileiro aí, se tem uma. Dos mapas? Essa demarcação em vermelho aí. Ah, sim. Bahia. Ó, aqui, nessa diáspora aqui, nesses 12 milhões, no Brasil, tá? Uma curiosidade, né? No Brasil foi aonde chegou a maior quantidade de africanos escravizados no mundo. Enquanto os Estados Unidos teve 450 mil, 430 mil de africanos, no Brasil aportaram 5 milhões. A princípio, olhando a grosso modo, parece, né, como a sociedade negra norte-americana chegou até o cinema, chegou da... Porque, na verdade, o racismo nos Estados Unidos ele foi uma chaga exposta, né? Onde a Ku Klux Klan pendurava os negros nas árvores, onde os negros ficaram na região sul ali de Nova Orleans, Mississippi. Então, a chaga do racismo nos Estados Unidos foi mais aberta, foi mais exposta. Não quer dizer que aqui no Brasil não houve racismo. A única coisa foi que ela não fosse tão exposta e a teoria para resolver o problema da africanidade no Brasil foi diferente da teoria norte-americana. Eu até posso falar para vocês qual foi a teoria utilizada aqui, por exemplo, depois da República, que nós chamamos agora, né, 1889, né, o que é da República, em dia 15. Ali, eles tiveram que sentar e dizer assim, como é que nós vamos fazer o Brasil novamente branco? Eles estavam com a África na mão. Aí eles sentaram de novo numa mesa lá na Europa, em Berlim, traçou-se alguns sociólogos famosos, mas tinha um brasileiro que era Romero, um tal de Romero, e eu creio que ali deve ter rolado também muito dinheiro nessa pesquisa, para transformar o Brasil branco. Eles estavam super incomodados com essa população enorme de africanos aqui. E aí foi traçado um plano ali em 1989, numa mesa lá, naqueles próximos anos ali, que trazendo os europeus e misturando tudo, em 100 anos não teria mais pessoas com a minha cor. Então houve um projeto de embranquecimento. Então misturou mesmo, realmente misturou. Houve um projeto maluco, né? Senão nem estaria aqui. Em 100 anos daria 2000, tá? Seria o ano 2000. E tem mais uma. E se fôssemos falar em cultura africana, que eu trouxe aqui até o tambor, o pandeiro, o agogô, o agbé, trouxe ali. Eu tinha que falar um pouco também da arte africana, mas como digo, né, Marcelo, o tempo está escasso, já está na hora, né? Isso. Tem alguns minutinhos? Então, aí, essa perseguição e esse extremismo com relação à cor e à raça africana não se restringiu simplesmente à cor da pele. Toda a cultura africana, né? Toda. Capoeira, até 1937 dava prisão, para depois ir para patrimônio primeiro imaterial do Brasil, e depois a Unesco levar patrimônio imaterial do mundo, né?
Até ele atingir isso aí, foi muita gente preso, porque lutava capoeira. Foi o próprio Donga, tocou bandeira, foi degradado na ilha de Fernando de Noronha. Então, tocar bandeira podia dar prisão. Qualquer rastro de cultura negroides, né, podemos dizer, e qualquer resquício de vadiagem que viesse, né, a caracterizar que aquele negro pós ali, a libertação ali, pós 88, estava na cidade, caminhando, sem nada, ele podia ser preso. Ou seja, houve uma perseguição extrema. Capoeira, os cultos aos orixás, nem pensar, né? Então, essa perseguição se estende até hoje? Sim, talvez com menos intensidade. Para vocês terem uma ideia, tá? Segundo o estudioso da área, Luiz Simas, tá? O maior arsenal de obras sacras e de instrumentos africanos no Brasil está no Museu da Polícia Militar do Rio de Janeiro, até hoje. É lá que você vai encontrar o maior número de atabaques, de artes sacras. Até hoje ainda está lá, já deveriam ter tirado, isso é uma vergonha, porque foram todos sequestrados na época dessa perseguição extrema. Entenderam? Então, para vocês verem a situação, isso foi uma comparação que nós fizemos com a questão dos Estados Unidos, né? Que lá, o que aconteceu? O próprio negro norte-americano montou a gravadora Mondal, onde gravou Michael Jackson, onde gravou James Brown, onde gravaram todos esses personagens da música aí, porque na verdade os negros foram colocados numa região isolada da América do Norte ali, né? Que eu já citei algumas cidades, tá? E se fôssemos falar também dos instrumentos, eu sempre digo uma coisa. Como houve uma perseguição extrema por muitos anos antes da abolição, né, já havia essa perseguição a ponto de, nas senzalas, a capoeira nunca foi uma luta. A capoeira era um jogo. A capoeira era uma dança. A capoeira podia ser até uma arte, jamais uma luta. Mas a capoeira é uma luta de resistência. Qualquer movimento, qualquer vacilo, ela te joga no chão. Ou ela te derruba, pode ser fatal. Por quê? Porque ela, além de ser uma arte, é um jogo, é uma dança, mas é uma luta, porque qualquer golpe daquele, ela te joga no chão. Então, o que quer dizer? Quero dizer com isso? É que ela teve que ser disfarçada na senzala, como se estivesse dançando. Mas no momento que o africano ou que o escravizado precisasse dela como uma luta, ele usava ela como uma luta. Na verdade, ela é uma luta de resistência. Então, e aí vem os toques dos tambores. Como tocar o tambor se não podia? Como? Fazia-se de forma que as pessoas não percebessem. Por exemplo, vamos falar do samba, né? As escolas de samba, vamos resumir aqui, tá? Rapidinho, tá? As escolas de samba, todas elas, tá? Toda a escola de samba, geralmente, principalmente as do Rio, né? Ela tem um padrinho, um patrono. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da Portela. A Portela tem um patrono, que é o Oxóssi. A Portela não pode entrar na Sapucaí sem tocar o Aguerré de Oxóssi. Ou a Mangueira não pode entrar na avenida sem tocar o Imbu de Ançã. Ou o Alojado de Xangô, a outra. Mas como era tocado? Era tocado de uma forma que as pessoas não percebiam que estava se tocando no fundo da bateria e no fundo das batidas. Hoje já não há mais esse mistério. Mas até a década de 60, para vocês terem uma ideia, em 1953, a Portela ganha o carnaval com as 6 datas mágimas, falando de Tiradentes, falando da Batalha de Riachuelo, falando de várias coisas, menos de cultura africana. Hoje não, hoje as escolas entram com Exu no carnaval. Entram com o Tatalão em Birá, nos enredos, e falando dos orixás. Né? Mas até o ponto da história, a perseguição foi tão extrema que tudo tinha que ser feito na fresta. Porque eu digo fresta é no disfarce, sutil, sem que ninguém soubesse o que estava se tocando. No continente, na África, os tambores, eles falam, eles têm uma linguagem. Então eles contam uma história da caçada,
eles vão contar uma história de luta em Ançã, eles vão cantar, eles vão também falar no período da escravidão, quando o capataz estava distraído, para que eles fugissem para os quilombos. Outro assunto também que daria aqui, né? Falar de quilombos, né? Inclusive dia 20, amanhã, a data da morte de Zumbi dos Palmares, né? Não é comemorada, mas é lembrada, né? A morte de Zumbi dos Palmares. Nós temos aqui os tecidos quente, né? Que em Moçambique é chamado de capulanas, mas isso muda, né? De uma nação para outra, o nome. Então, mas em Moçambique é chamado de capulanas. Ela serve como vestimenta para as mulheres, como turbante, qualquer tipo de moda. Você vê que eu tenho um bolso aqui com capulana, né? Essa calça aqui é da região lá do Quênia, não deixa de ser uma capulana também. E o que eles dizem? Então são os tecidos quente. Uma curiosidade sobre esse tecido, para a gente ser breve aqui. Esses tecidos eram que ornamentavam os reis no século XV, quando eles chegaram aqui, os portugueses, os europeus, e ficaram impressionados com a beleza da roupa dos reis, a ponto de levarem alguns tecidos desse para a Europa e vestirem os reis lá, as monarquias, com esse tecido. E tão impressionados que eles ficaram pela beleza da roupa, pelas cores vivas. Isso lá já criou um impacto na época, né, da chegada dos europeus no século XV. Impressionou eles a ponto de levarem tecidos. Tá? Vamos falar um pouco da arte aqui, então? Tá, aqui tem uma gogô. Então, por falar da arte africana, para resumir, nós temos, segundo o Fanon, Fanis Fanon, tá? Escritor ali da região do Caribe, ali, das Antilhas, né? Participou da guerra na Argélia. Fanis Fanon, no livro Máscaras Negras e Peles Brancas, tá? Ele vai falar de 3 tipos de racismo. Ele vai falar do racismo simbólico. O racismo simbólico é quando nós menosprezamos os saberes de um povo, colocando nossos saberes como superior. É quando nós menosprezamos uma arte africana e colocamos uma arte europeia como a melhor. Tá? E a prova disso são os museus de Paris e os museus de Berlim, que estão cheios de artes no bronze. Quando chegaram aqui na costa africana, principalmente numa cidade aqui da Nigéria, que existe o país Benin, mas existe uma cidade chamada Benin na Nigéria. Aqui eles dominavam há milhares de anos já a arte do bronze, da metalurgia, havia centenas de anos, né? E eles encontraram tantas peças lindas que agora, nesse século agora, houve até um acordo. Por quê? Alguns líderes africanos estavam querendo a devolução dessas artes que foram saqueadas ali por volta do século XV, século XVI, foram levadas para lá. E são tantas artes africanas no Museu de Artes da Europa, que se eles devolverem, alguns museus vão fechar. De tanta arte africana que tem lá. Aí para vocês verem só a importância, e vocês veem só onde chega essa questão do racismo simbólico, de menosprezar os saberes de um povo em comparação ao outro. De achar que uma obra de Michelangelo, uma obra de Picasso, uma obra de Da Vinci é superior a uma obra indígena ou uma obra africana. Então, por isso que eu trouxe algumas peças de arte aqui para que vocês pudessem fazer esse balanço. Então, é a mesma coisa que nós falamos da história grega, menosprezando a história africana. Falarmos da história medieval e deixarmos nessa escuridão, nesse período de escuridão, toda essa cultura africana, toda essa arte africana. Certo? Acho que é isso. Zumbi o teu grito ecoou no quilombo dos Palmares, como um pássaro que voou